E que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida, meu querido, minha querida. Vamos mais uma palavra, mais um dia, mais uma caminhada naquela que o Senhor nos chama. No Salmos 20, no versículo 6 e 7, a palavra do Senhor nos fala em nossos corações e ele diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Agora sei, sabe, porque a luz brilhou. Agora sei que o Senhor salva. A luz brilhou no momento de dificuldade, no momento que aquela pessoa, ungido de Deus, o salmista, estava ali e por passar situações de angústia, passar por situações difíceis, ele viu a mão de Deus o socorrer. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Meu querido, minha querida, o salmista ora. Quando ele diz, ele o ouvirá, ele ora. É a questão da confiança de você, meu querido, você, minha querida, que foi chamado. Porque ser ungido é aquela pessoa que recebeu autoridade. Aquela pessoa que é escolhida por Deus. Isso significa ser ungido. Uma pessoa que recebeu autoridade, que foi escolhida por Deus. E nós recebemos a autoridade de Deus, quando recebemos Jesus Cristo e passamos a andar com Ele. Quando colocamos dentro do nosso coração a convicção, a alegria de andar segundo a vontade plena de Deus, já não temos mais as nossas vontades, morremos para a nossa carne, mas vivemos para Cristo. E assim somos cheios do Espírito Santo de Deus, e assim vivemos o poder de Deus na nossa vida, que é a palavra. E a nossa confiança já não é mais na nossa força do nosso braço, a nossa confiança já não é mais na nossa inteligência, na nossa sabedoria, não é mais naquilo que possa ser uma força para nós, mas nós confiamos na palavra do Senhor. O nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Rei da guerra. Então, meu querido, minha querida, Deus está nos falando nessa manhã que Ele quer te salvar. Ele quer cuidar de você, mas que você tem que orar e você tem que acreditar. Talvez você está passando por horrores, uma vida desgraçada, uma vida difícil, onde o diabo tem se levantado contra você. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele já te deu essa autoridade. Você anda com Jesus, você é um filho de Deus. Porque as pessoas às vezes se confundem achando que o fato dela ter sido criada por Deus, que ela é filho. E nós vemos que só não está debaixo de maldição aquelas pessoas que receberam Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. Lá em Gálatas 3:3 diz que Ele nos resgatou da maldição da lei. Mas ao mesmo tempo nós já vimos aqui, através da palavra, que nós temos o livre-arbítrio de escolher estar debaixo da maldição ou não. De escolhermos servirmos a Deus ou não. Então, meu querido, minha querida, se você é essa pessoa, esse ungido de Deus, que aceitou Jesus Cristo como Salvador, que anda segundo o caminho de Deus, que já não tem mais comunhão com o pecado, já não tem mais comunhão com a iniquidade, mas que você ama a palavra de Deus, que você ama buscar a presença de Deus em oração, que você tem prazer nos ensinamentos do Altíssimo, quando Ele diz que você tem que congregar, que você tem que jejuar, que você tem que orar, quando você diz que quando você, segundo a palavra de Deus, você se separa. Você se separa para que você não venha cair, para que você não venha enfraquecer. Você é esse ungido de Deus, essa pessoa que Ele deu autoridade. Então, meu querido, minha querida, Ele diz, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Sabe que Deus está cuidando de você. Você não está sozinha, você não está sozinho. Abre a sua boca e fale para Ele. Ele diz, Ele o ouvirá do seu santo céu. Deus está atento, está vendo a sua vida. Está vendo as situações que têm se levantado contra você. E saiba que isso não vem de Deus. Saiba que isso é do nosso adversário, que quer fazer você parar. Quer te tirar da presença do Senhor. Não desanime, não persevere, não pare. Persevera nesse caminho que Deus tem te chamado.
Ele diz também lá no Salmo 97, no versículo 7, confundidos sejam todos os que servem às imagens de escultura, que se gloriam nos seus de ídolos inúteis, prostrai-vos diante dele todos os deuses. Vejam que há uma diferença para aqueles que servem a Deus, que são chamados ungidos de Deus, escolhidos do Senhor. Para aqueles onde ele diz que serão confundidos, que não têm o Deus Todo-Poderoso como Deus da sua vida. Que eles vivem segundo aquilo que os olhos veem. Vivem, eles não confiam que nosso Deus é Espírito, que nosso Deus está com ele. Que nós não o podemos ver fisicamente, mas o vemos pela fé. E por causa disso, por causa da sua incredulidade, se dobram diante de imagens de esculturas. Se dobram diante de todo tipo de pecado, daquilo que Deus não mandou. Por isso eles serão confundidos, serão envergonhados, serão condenados no juízo eterno. Ele diz, confundidos não sejam todos os que servem as imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis, prostrai diante deles todos os deuses. Então, meu querido, minha querida, saiba que esses adversários que se levantam contra você, até usando pessoas, o diabo usando pessoas contra você, pessoas que se dobram diante de imagens, pessoas que se dobram diante de deuses falsos, que adoram a santos, adoram a anjos, que adoram o exército do céu, que prestam culto ao exército do céu. Essas pessoas, elas serão confundidas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então não se abata. Quando elas se levantarem contra você, por você ser fiel a Deus, não se abata. Mas saiba que a palavra de Deus era fiel, ela não volta vazia. E ela diz no Salmo 101:5, em diante diz, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Veja que Deus tudo está vendo. E Ele tem direção para todos. Assim como Ele fala dos ungidos, que Ele está ali para salvar, que Ele está ali para proteger, para sustentar, para dirigir, para iluminar o caminho. Ele fala também para esses que se dobram diante de imagens de deuses falsos. Para esses que abrem a sua boca para falar dos ungidos de Deus, para falar, para se levantar contra aqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso. Ele diz mais no versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Veja que há uma separação. Há uma separação. Os fiéis da terra. Ele está procurando. O Deus Todo-Poderoso, Ele procura. E Ele unge, Ele abençoa os fiéis da terra, para que estejam com Ele. E aqueles que andam num caminho reto, esse o servirá. Deus julga a intenção do coração, meu querido, minha querida. Ele olha o coração. Ele não é como o ser humano que olha as aparências, as circunstâncias, mas ele julga a intenção do coração. Então talvez você seja essa pessoa escolhida de Deus, fiel, que anda em caminho reto, esteja passando por diversas lutas, se levantaram diversas situações contra você. Como nós vimos lá no Salmo 20, versículos 6 e 7, o Senhor salva o seu ungido. Ele salva você, meu querido, minha querida. Assim como lá no Salmo 18, ele socorreu Davi. A Escritura nos mostra que ele saiu do próprio trono e desceu bravo para salvar o rei Davi. E ele vem te salvar também. Ele vem cuidar de você também. Mas estes que o negam, que o renegaram, que viraram as costas, se dobrando diante de imagens de escultura, se dobrando diante de santos e anjos, se dobrando diante de deuses falsos, ele diz que eles serão confundidos. Todos eles serão confundidos. E ele diz mais no versículo 7 do Salmo 101, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Ele está dizendo que dentro da casa do Senhor há o joio e o trigo. Mas ele não vai prevalecer diante de Deus. Ele não vai prevalecer diante da presença de Deus.
O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, ele vai sair. São os filhos estranhos, ele vai sair. Ele não vai ficar de pé. Salmo 144, no versículo 11, a palavra de Deus diz: livra-me, tira das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. É o que nós acabamos de ver agora, os filhos estranhos. Mas estes não ficarão na casa de Deus. São pessoas que estão dentro da casa do Senhor, arrumando contendas, proferindo mentiras, levantando situações contra a autoridade da igreja, contra os pastores, levantando situações contra os membros da igreja, tentando levantar contenda, desavença, separação na igreja. Esse, como diz o Salmo 144, 11, são os filhos estranhos, que por sua vaidade tentam desestabilizar a obra de Deus. Então, meu querido, minha querida, nós estamos vendo aqui dois tipos de pessoas, e que isso nos mostra que nem todos são filhos de Deus. Por mais que estejam dentro da casa do Senhor, a Escritura nos mostra que nem todos são filhos de Deus. Mas aquele que é fiel, aquele que serve a Deus, que se dobra diante da sua palavra, que abre o seu coração, aquele que anda num caminho reto, como nós acabamos de ver, aquele que é fiel, esse sim, vai carregar o título de filho de Deus, sendo verdadeiramente filho. A luz de Deus vai estar brilhando sobre essa vida, sobre essa pessoa, e a mão do Senhor estará estendida sobre ela, para que ela venha ser abençoada e salva. Nós temos que ter essa distinção de que nem todos são filhos. Mas o Senhor Jesus, que foi na cruz do Calvário, ele diz que ele veio para salvar os perdidos. Então, nós que somos chamados ungidos de Deus, que temos o poder de Deus sobre a nossa vida, que quando falamos a palavra de Deus, o diabo tem que se dobrar. Nós temos também que nos compadecer dessas pessoas que ainda estão fora da presença do Altíssimo. Nossos olhos têm que ser bons olhos. Nós não podemos combater como o mundo combate, contra a carne e o sangue. Nós não podemos combater o mal contra o mal. Porque esse não foi o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. E não é o que a palavra nos ensina. Então, meu querido, minha querida, nós temos que fazer a diferença. Estarmos verdadeiramente segundo a vontade plena do Altíssimo. Talvez essa não é a mensagem que você esteja querendo ouvir, mas é a mensagem que você está precisando ouvir. Talvez você está se achando uma filha, um filho de Deus sem ser. Examine, verifique a sua vida. Veja se você não é um filho estranho que está dentro da casa de Deus, causando distorções, causando problemas para a estrutura da obra do Senhor. Talvez você possa ser essa pessoa que está se dobrando diante de imagem, diante de santos e anjos, diante de espíritos. Deus está nos mostrando que você vai ser confundido. Você não tem a aprovação de Deus. Isso está na Escritura. Nós acabamos de ver na Escritura, não é uma opinião minha, mas é a palavra de Deus que diz. Eu apenas dou voz à palavra do Altíssimo. E ele diz mais, no Salmo 107, no versículo 6 em diante, diz: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Veja que clamaram. Há necessidade de orar, meu querido. Há necessidade de orar, minha querida, de se apresentar diante de Deus, de falar com Ele, de suplicar. Segundo a palavra de Deus, há uma necessidade de ter uma vida santificada, de uma vida separada, para que verdadeiramente você seja ouvido, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Nós acabamos de ver que nem todos são filhos de Deus. Todos são criação, mas nem todos são filhos. E tem muitos que estão enganados, que estão achando que são filhos, vão chegar na presença de Deus e serão condenados. Então, meu querido, minha querida, há a necessidade do clamor. E ele diz: e clamaram ao Senhor na sua angústia. Você está passando dificuldade?
levantou-se problemas na sua vida, você é esse filho de Deus que nós acabamos de ver segundo a palavra, clame a Ele que Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Vai te responder como? Você pensa que Ele vai falar no seu ouvido, eis-me aqui? Não, Ele não vai falar isso. Ele vai mandar a resposta através da materialização do teu milagre. O anjo de Deus, como veio a Daniel, vai vir também a você. E o teu milagre, aquilo que você necessita, vai se materializar. Porque a determinação de Deus assim o fez. E ele diz mais: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou nas suas necessidades. Qual é a sua necessidade? Apresenta a Deus, clama ao Senhor. Você é o Filho de Deus, como nós acabamos de ver aqui. Agora, se você é aquela pessoa que nós acabamos de ver, que você está na iniquidade, se dobrando diante de imagem, se dobrando diante de deuses falsos, arrumando contenda dentro da igreja, falando mal, fofoqueiro, falando mal dos irmãos, tentando causar divisão dentro da igreja, falando mal do pastor. Se você é essa pessoa, se conserte, porque Jesus Cristo ele te dá a oportunidade de você mudar. Jesus Cristo te dá uma oportunidade de você se arrepender e se converter, para que você possa, assim, ver a luz de Deus, ser transformado pelo Senhor e ser chamado de filho. Porque enquanto você estiver sendo essa pessoa dentro da igreja, arrumando contenda, divisão, fofoca, falando mal do pastor, falando mal das pessoas, dentro da igreja está usando divisão, ou então você que é essa pessoa que se dobra diante de imagem, essa pessoa que se dobra diante de espíritos, arria despachos, faz macumbaria, feitiçaria, voodoo, magia negra, enquanto você estiver nesse caminho, meu amigo, minha amiga, você não vai poder ser chamado de filho. E eu te chamo de meu amigo, de minha amiga, porque o Senhor Jesus diz que Ele veio para os perdidos, então Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar o seu caminho, mas você tem que dar essa permissão. E ele diz mais, o Senhor no versículo 7 diz: e os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Então, meu querido, minha querida, estamos vendo aqui que tudo vem da mão de Deus. Tudo que você precisa vem da mão do Altíssimo. E Ele quer dar a você. Então, tome uma posição. Atitude de fé. Talvez você esteja dizendo que você é uma pessoa incrédula. Talvez você esteja dizendo que você não ora porque você não acredita. Talvez você esteja dizendo que as tuas orações não têm tido retorno. Você viu aqui agora a quem as orações têm retorno, as orações de quem tem retorno. Você viu aqui agora a necessidade de orar, a necessidade de buscar, de clamar ao Senhor. E nós vemos, voltando aqui no Salmo 20, no versículo 6, nós vemos: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Meu querido, minha querida, Deus fala conosco dia após dia. Talvez você não acredite que você é uma pessoa de fé, mas no momento em que você se põe de joelhos a orar, é uma atitude de fé. No momento que você, ali naquele momento que você se chateou, você fala a Deus, você chama Ele à existência, você chama a Deus à tua presença, você sabe que existe um Deus, é uma atitude de fé. É uma atitude de acreditar que existe um Deus Todo-Poderoso. Então não jogue fora a fé que do tamanho de uma mostarda pode fazer grandes coisas. Talvez você seja essa pessoa que vem orando pelo seu marido, pela sua esposa, pelo teu filho. Talvez seja essa pessoa que você vem orando pelo seu bairro, pela tua cidade. Talvez você esteja orando pela alguma área da sua vida própria e você não tem visto o resultado. E talvez você seja essa pessoa reta, essa pessoa fiel que nós acabamos de ver na Escritura. Mas saiba, meu querido, minha querida, que Deus já decretou a sua vitória. Mas esse adversário precisa ser resistido. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. No deserto ele tentou Jesus.
E ele tentou usando a palavra, por isso que nós temos que ter essa comunhão, essa intimidade com Deus, para que nós não sejamos enganados. Certa vez, visitei uma casa, levei a palavra para ela, fui recebido com tanta alegria pelaquela família. Sentaram, ouviram a pregação da palavra, levei ali uma palavra de fé. Se comprometeram a ir à igreja, a buscar ao Senhor, ir para a igreja. Passou 1, 2 semanas e eu voltei lá naquela casa para ver o que aconteceu, que tinham se comprometido a ir à igreja, de congregar, e eles não apareceram. E aquela mulher, aquela mãe de família, aquela esposa, disse que logo, dias depois de eu ter ido lá levar a palavra de Deus, chegou uma certa denominação, uma seita, que abriu a Bíblia e falou em Mateus, falou no Evangelho, falou para eles. Eles dominam muito bem a palavra, a letra, mas eles não têm a revelação da palavra. E ela se encantou pelaquilo que eles falaram. Ela foi enganada pelo diabo. Meu querido, minha querida, nós temos que ter o discernimento do Espírito. E para isso você só vai ter se você tiver comunhão com Deus. Se você tiver comunhão diária com a palavra. Se você, como nós vimos aqui, a necessidade de orar, de clamar a Deus. A necessidade de nos colocarmos verdadeiramente diante do Altíssimo. Para que nós não sejamos enganados. Então não permita ser enganado. Se você hoje, essa pessoa, está congregando em alguma seita, é o tempo de você se arrepender e se converter. É o tempo de você perguntar para Deus: Senhor, o caminho que eu estou é um caminho de luz? É o tempo de você dobrar. Ele diz aqui, oração, a sua oração é uma atitude de fé. A sua oração, ela te leva à presença de Deus. Se você é um desses que andam em caminho reto, são fiéis. A tua oração, se você não está recebendo, mas se você sabe que você é uma pessoa que está andando no caminho errado, é o dia de você se converter, de você se arrepender. E Deus vai te receber. Ele disse para Caim: se consertares, se arrependeres, a sua oferta não será aceita. Só que a escolha de Caim foi em matar o irmão. Ele não aceitou o conserto com Deus. Ele não aceitou a instrução que o Todo-Poderoso deu a ele. Então não seja como Caim. O Senhor está te falando, está te chamando nesse dia, está te dando uma direção segundo a palavra, da diferença de quem serve e quem não serve a Deus, de quem é filho de Deus, quem não é filho de Deus, de quem tem oração recebida, de quem não tem oração recebida. E eu deixo essa palavra para o teu coração, para que você possa se avaliar e escolher o caminho que você quer servir. Meu Deus, em nome de Jesus, eu consagro essa vida ao Senhor, essas vidas, esses chamados filhos espirituais. Eu te peço por cada um deles, eu te peço que o Senhor venha do alto da cabeça à planta dos pés, os renovando, os libertando, os transformando, os iluminando esses olhos, meu Deus, que eles verdadeiramente se dobrem diante de Ti. Graças eu te rendo, ó meu Pai. Graças eu te rendo por ser tão misericordioso, tão bondoso para conosco. Por a cada dia nos dar o alimento espiritual que necessitamos. Obrigado, ó Pai. Muito obrigado. E pelo poder que é no nome de Jesus, eu repreendo agora todo demônio, todas as obras das trevas, principado, potestade, ódio espiritual da maldade, que se levantou para cegar essa pessoa, para fazer com que ela ande fora da presença de Deus, para fazer com que ela se dobre diante de imagem de escultura, para fazer com que ela se dobre diante de deuses falsos. Eu te amaldiçoo o demônio, eu digo, sai da vida dela, sai do alto da cabeça, planta dos pés. Vai batendo em retirada agora, todas as obras das trevas, vai caindo por terra, sai demônio. Vai pegando o que é teu, vai saindo, você que faz essa pessoa rir de despacho, você que faz que essa pessoa se dobre diante de imagem, que tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem perna e não anda, vai saindo, tem cabeça e não pensa, vai saindo agora, vai pegando tudo que é teu, vai saindo agora, vai saindo todo espírito de idolatria, todo espírito das trevas, que vem prendendo nesse cativeiro de morte essa pessoa, conduzindo ela para o inferno, vai soltando agora, vai batendo em retirada. Sai, espírito da iniquidade, sai, espírito da fofoca,
sai o espírito da idolatria, sai o espírito que está empreendido essa pessoa como a enfermidade da alma, na angústia, na depressão, na assolação da mente, vai soltando agora, vai batendo em retirada, cai por terra, o demônio está tentando se levantar dentro dessa casa, fazendo com que essa mulher queira se separar do marido, vai soltando a mente dela agora, vai soltando o coração dela agora, vai saindo toda mentira, todo engano de Satanás, sai dela agora, sai dessa família, sai desses filhos, sai desse marido, vai soltando agora tudo em nome de Jesus, sai devorador, cortador, migrador, espírito da miséria, destruidor, o demônio está fechando a porta de emprego para essa família, vai caindo por terra agora, bate em retirada, a ordem foi dada, todo o mal, todas as obras das trevas sai doença, sai peste, sai enfermidade, sai doença da alma, do espírito, eu te amarro, eu te amaldiçoo, demônio, eu te determino, pega tudo que é teu, bate em retirada e vai embora, sai agora, a ordem foi dada e você não vai permanecer. Vai pegando o teu, sai desse fígado, sai desse rim, sai desse pâncreas, sai desse baço, vai saindo agora essa hipertensão, essa diabetes, vai pegando tudo que é teu, vai saindo agora, sai, cai por terra o espírito do câncer, vai soltando agora essa vida, vai saindo esse espírito de metástase, vai caindo por terra agora, eu te amarro, eu paraliso essa obra, demônio que recebeu presente para matar essa pessoa, eu quebro todas as suas forças, eu desligo as tuas obras e digo, sai todo o mal, todas as obras das trevas, eu determino, pega tudo que é teu e em nome de Jesus sai para nunca mais voltar. Meu Deus, eu te agradeço e consagro esse povo ao Senhor, em nome de Jesus e amém, graças a Deus. Eu sou o mensageiro da Palavra de Deus Gutenberg, eu te abençoo pelo poder que é no nome de Jesus. Você poderá receber essa mensagem através do WhatsApp, Código Nacional 55, DDD 21, telefone 9869-38898, ou pelo canal do YouTube PR Gutenberg Melo, canal de oração. Fique na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.